Saudações, amigos do canal Agartha! Bem-vindos a mais uma videoaula para tratar dos mistérios maiores. E o assunto de hoje promete e muito. Se trata então de um estudo algo aprofundado dos símbolos máximos das tradições, a partir do símbolo original do globo alado serpentino, que representaria um protótipo destes símbolos maiores, inspirando outros semelhantes naquela área cultural ou que apenas lhes correspondem mundo afora. Nosso assunto é, portanto, bem ecumênico, e na verdade estaremos tratando nada menos do que da ideia de Deus, entendido como um caminho científico e integral para a iniciação superior. Tal como alguns entenderam estas supremas fórmulas de evolução espiritual. Mas antes de aprofundar o nosso assunto, aproveite a nossa vinheta para dar aquela ajudinha, deixando o seu like, fazendo a sua inscrição e ativando o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. A grande síntese, meus amigos. Os antigos tinham muitas vezes inúmeros deuses, mas que eram na verdade semideuses, não raro mitos antigos ou apenas forças astrológicas, objetos de cultos populares e esotéricos, porque o verdadeiro Deus seria, além de uma realidade universal, também uma fórmula completa de evolução integral. Um caminho complexo e sofisticado, codificado em símbolos centrais, maiores, à disposição dos altos iniciados que possuíam as suas chaves herméticas. Ora, não é difícil ver que os caminhos da iniciação são portais, e um portal representa uma passagem entre polaridades ou uma superação de dualidades. Quantos desses famosos dualismos poderíamos arrolar em meio aos símbolos esotéricos, místicos e religiosos? Temos então o selo de Salomão, o circunponto, a cruz, o Sol e Luna, e estes símbolos portais talvez até possam soar equivalentes ao leigo, mas no geral eles possuem, isto sim, funções diferenciadas, relacionadas a diferentes dimensões da evolução humana. E é por isso então que estes símbolos raízes e outros afins terminam também sendo misturados e depois também reunidos entre si, combinados em inúmeras e maravilhosas variantes multiculturais. Cada um dos elementos formadores destes símbolos maiores remetem, pois, a distintas iniciações e a realidades energéticas, para as quais visam dar certas informações e fornecer chaves intuitivas, como em relação ao alinhamento da personalidade, a formação da alma, a consumação do espírito e ao contato com a própria mônada. Assim como em relação aos 4 fogos cósmicos de que fala a teosofia esotérica, que podem ser vinculados a formas, pensamentos de energias, mas que já seria um tema que merecerá de nós um estudo à parte, dada a sua riqueza e importância prática. E é agora que vamos começar a abrir realmente as chaves dos grandes mistérios antigos, através do estudo destes símbolos agregadores. Antes, porém, de avançar nisso, eu faço questão de compartilhar parte do mérito deste conhecimento com um sábio, o jesuíta renascentista Athanasius Kircher, que era de fato um sábio renascentista com seus múltiplos saberes e interesses. Este grande homem, que tinha um sexto sentido para penetrar nos mistérios, afirmou que o globo alado serpentino corresponde a Yod-He-Vav-He, ao nome de Jeová. Imaginem só um religioso equiparando um símbolo pagão ao seu próprio Deus. Era muita ousadia, né? Mas eis que ele estava completamente certo, e bastou eu aplicar a geometria cabalística do nome divino, que eu já conhecia, para confirmar plenamente este fato. O valor Yod, 10, está simbolizado pelo círculo. O valor de Val, 6, está simbolizado pelo hexagrama, que são as asas, o símbolo da alma. O valor de Re, 5, está simbolizado pelo pentagrama ou pela suástica, que são as 2 serpentes. Perfeito? Observamos então que estes símbolos possuem 3 elementos principais, que são forças sinérgicas dinamizadoras relacionadas à personalidade e ao espírito, que são essas 2 serpentes, as 2 Res. Forças psicoativas aglutinadoras relacionadas à alma, as asas do globo alado. E forças solares expansivas relacionadas ao Logos, que é então
o disco solar. Então eu pergunto, que relação vocês imaginam haver entre todos estes símbolos compostos? À primeira vista, eles podem até parecer bastante diferentes entre si, é verdade? Ao menos na forma assim pode parecer. No entanto, eles podem ser até bastante semelhantes nos seus conteúdos, envolvendo as energias da iniciação, da iluminação e da cura espiritual. Temos as nossas forças sinérgicas criativas, as duas Rês, temos os nossos triângulos anímicos, o Val, e temos o nosso logo solar, devidamente implantado no coração do tema da Vésica. E assim também em todos os outros. Globolado na forma do caduceu, os mesmos princípios tríplices no símbolo do Tau. E eu também acho muito interessante o símbolo maçônico, que nós até podemos construir um aqui, usando um compasso e um esquadro. À primeira vista, esse símbolo parece fazer alusão a dois triângulos, a um hexagrama, semelhante ao símbolo dos judeus, certo? Só que desse hexagrama está formado por um compasso e por um esquadro, com os quais se pode fazer um círculo e a própria cruz. Também existem variantes destes símbolos capazes de remeter a cosmologias inteiras, porque o numeral 8, que equivale ao arcano da justiça, é a soma de Yod-He-Vav-He, e a resultante final das energias deste símbolo em todo o cosmos, formando os 8 planetas do Sistema Solar, os 8 centros das mandalas geográficas e os 8 chakras sagrados do sistema humano. Vocês percebem então que os gregos transformaram o caduceu no símbolo de Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Sucede daí que o conhecimento sagrado passaria a ser o grande canal de comunicação com as divindades naquela raça. Como a raça ária foi a terceira depois da Lemúria e da Atlântida, o terceiro planeta astrológico também seria especialmente reverenciado, exaltando também, por analogia, a energia guerreira do plexo solar. Por isso é notório que esses grandes símbolos também ostentem 3 divisões principais, devidamente divididas se analisadas, ainda que sempre existam boas razões cósmicas para se exaltar o próprio 3, e todos os outros tantos princípios. Os grandes símbolos ários são trinos por razões próprias, e mesmo a suástica solar pode ser enquadrada como um destes símbolos, porque a cruz gamada apresenta os mesmos elementos tácitos da cruz ansata, que são a cruz e a circunferência. Lembrando sempre que um símbolo pode ter mais de uma função na hermenêutica sagrada. Daí então a importância central de Hermes Trismegisto, detentor das 3 chaves dos mistérios universais. Lembrando também que o planeta Mercúrio recebe o nome de Buda no Oriente, e um Buda é o revelador dos caminhos espirituais, dos dharmas de evolução. Na verdade, o Buda também é um ser que está acima dos deuses no budismo, tal como a síntese solar do globo alado também coroa os panteões através de Aton-Ra, como Deus único, ou como preferimos dizer, um Deus unificador. Aliás, quando falamos de logo solar, esta referência representa uma síntese que tacitamente abarca todo o resto. A própria Tetractis decimal de Pitágoras permite ver este numeral como uma síntese, um símbolo das escalas universais do todo, o alfa-ômega. Cada um destes símbolos compostos e tantos outros podem revelar a grande síntese que representam. Bem, eu imagino que nessa altura você deve estar querendo saber o que fazer com toda esta informação elevada. Sem problemas, nós também não estamos aqui para fazer apenas teoria e nem nunca recomendamos isso a ninguém. Acontece que, como já falei, tudo isso se refere a um conjunto de iniciações que, reunidas, podem dar uma ideia de Deus, do todo. Ora, cada iniciação possui o seu próprio universo a ser trabalhado. Pitágoras usava a sua Tetractis para ilustrar os ciclos do seu programa esotérico de iniciações. Na Índia, se prescrevia até ambientes especiais para cada grau espiritual, os ashramas, associados às castas originais numa cultura da Idade de Ouro. Mas, para nos manter na esfera dos nossos símbolos, devemos dizer que alguns são até bastante objetivos a este respeito. Inicialmente, os seus elementos constitutivos podem ser usados como formas de pensamento, um a um, até reuni-los todos nas grandes sínteses sagradas. Da mesma forma como também se pode visualizar a formação do símbolo do Tau, como um recurso pedagógico deste quadro todo.
Outra dica prática seria dizer que os 3 elementos dos grandes símbolos podem ser relacionados aos 3 grandes princípios de todo o trabalho espiritual na forma de som, luz e amor. E que também se pode empregar o Vajramantra tibetano Om Mani Padme Hum, que engloba da mesma forma todas essas energias, tal como o mantra Om Ahum, que remete à mente, à fala e ao corpo de Buda. De todo modo, o estudo de hoje envolve temas mais gerais, que oportunamente deverá ser aprofundado através de um estudo sobre as ciências iniciáticas. Então por hoje seria isso, amigos. Esperamos que este estudo possa ter trazido maiores esclarecimentos sobre estes mistérios supremos, porque quando uma realidade fica na sombra, é muito fácil ela ser apropriada pelos especuladores de plantão, como acontece muito realmente em relação ao próprio globo alado e os símbolos semelhantes, sobretudo na forma do Farohar do Oriente Médio, onde a figura do Logos está personificada. Poderíamos até considerar isso como uma Merkabah de ascensão, o que é bem diferente, porém, de naves físicas. Para quem deseja se aprofundar nesses temas todos, temos, além dos nossos blogs, também livros sobre estes e outros assuntos que tratamos em aula. Na verdade, o tema de hoje esteve sempre muito presente em toda a nossa obra, e cada vez mais. Mas nisso merece destaque 3 livros, que são o Tetragrammaton, cujo nome já remete diretamente ao nosso tema de hoje, e depois as nossas joias gêmeas, Magia Branca e Teurgia, e Cura Crística, tratando da maestria tradicional na iniciação e da cura espiritual. O Tetragrammaton trata sobretudo das cosmologias associadas aos grandes símbolos universais. É um livro altamente informativo sobre a natureza das cosmologias antigas, mas é também perfeitamente científico, demonstrando as leis da organização do espaço cósmico e a forma como elas estruturam os sistemas solares no universo. Magia Branca e Teurgia trata com grande objetividade das energias e das técnicas da iniciação superior, e uma das pérolas que existem nesse pequeno grande livro é esta árvore sefirotal traduzida, digamos assim. Vejam a coluna da brandura, por exemplo, onde a energia psíquica é analisada em escalas de evolução, na forma de desejo, devoção, amor, compaixão. Assim fica bem mais fácil trabalhar esses mistérios, não é verdade? E o nosso guia da cura crística demonstra as técnicas mais avançadas e a forma como os antigos realizavam grandes curas espirituais, com destaque para as técnicas egípcias, que ficaram muito famosas nos mistérios de Ísis, através do emprego dos seus símbolos tradicionais, e em função do perfeito conhecimento das energias associadas a eles. Os links do editorial Agartha estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos a sua companhia, deixe seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima ocasião neste canal.